Imagine por um momento você olhando para o céu e de repente perceber que o tempo simplesmente parou. O sol, imóvel no firmamento. A lua, estática sobre o horizonte. Nada se movendo. Um instante congelado na eternidade. Isso não é roteiro de ficção científica. Isso não é apenas lenda. É um relato bíblico, registrado no livro de Josué, capítulo 10, quando a oração de um homem moveu o próprio curso dos céus. Hoje, nós vamos mergulhar nesse episódio misterioso e grandioso. O dia em que o sol parou no céu. Prepare-se, porque esta história vai levantar perguntas, gerar espanto e despertar em você uma fé ainda maior no poder de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo é medido pelo tempo. O relógio não para, o calendário avança e a vida parece ser guiada pelo nascer e pelo pôr do sol. Mas e se eu te dissesse que houve um dia em que o relógio do universo foi interrompido? Que o próprio Criador deteve o movimento dos céus para responder à oração do seu servo? O texto bíblico nos mostra algo extraordinário. Josué, liderando o povo de Israel, estava em batalha contra 5 reis que haviam se levantado contra eles. A guerra era intensa, o inimigo numeroso, e o tempo parecia ser o maior inimigo. Se a noite chegasse, a batalha poderia ser perdida. Foi então que Josué levantou sua voz e declarou diante de todo o povo: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué 10, 12 a 13. A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, antes nem depois, em que Deus atendeu tão poderosamente a voz de um homem. Para entender a grandeza desse acontecimento, precisamos voltar um pouco no cenário. Israel havia atravessado o Jordão e começava a conquistar a terra prometida. Os povos que habitavam aquela região se uniram contra eles, temendo a vitória que o Senhor estava dando ao seu povo. 5 reis amorreus formaram uma aliança e marcharam contra Gibeão, uma cidade que tinha feito paz com Israel. Josué, então, partiu em defesa deles com todo o seu exército. E a Bíblia nos mostra que já no início da batalha, Deus entrou em cena. Enormes pedras de granizo caíram do céu sobre os inimigos, matando mais do que as próprias espadas de Israel. Mas havia um problema: o tempo. A batalha ainda não estava completa e o sol começava a descer. Se a escuridão caísse, os inimigos poderiam escapar, reorganizar-se e voltar com mais força. Foi nesse momento que Josué fez uma oração que atravessou os séculos. Pense comigo, quem teria coragem de pedir algo tão absurdo? Quem ousaria ordenar ao sol que parasse? Josué não pediu uma ajuda qualquer, ele pediu que a criação inteira fosse interrompida. A ciência moderna diria que isso é impossível. Afinal, sabemos que não é o sol que gira ao redor da Terra, mas a Terra que gira em torno de seu eixo. Para que o Sol parecesse imóvel, seria preciso que a rotação da Terra fosse interrompida. Algo que, pelas leis naturais, traria catástrofes inimagináveis. Mas o texto bíblico não está preocupado em explicar o fenômeno científico. Ele está revelando algo maior. Quando Deus decide agir, até os céus e a terra obedecem. O Criador não está limitado pelas leis da natureza. Ele é o autor delas. Esse episódio gerou muitos debates ao longo da história. Alguns estudiosos tentam explicar como o fenômeno ocorreu. Teria sido um milagre literal em que Deus parou a rotação da Terra? Ou foi uma percepção visual, como uma refração da luz que prolongou o dia? Alguns ainda dizem que pode ter sido um eclipse ou um alinhamento cósmico raro. Mas a grande questão não é como aconteceu, e sim quem fez acontecer. O texto termina dizendo: Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, 14.
Deus estava mostrando que quando seu povo clama, ele se move. O impossível se torna possível. Esse milagre nos ensina algo profundo. Não há limites para a oração feita com fé. Josué não pediu por algo pequeno, ele pediu pelo impossível. E Deus respondeu. Quantas vezes nós limitamos nossas orações porque achamos que é demais para Deus? Quantas vezes pedimos migalhas quando Ele é capaz de mover céus e terra em nosso favor? Jesus disse em Marcos 11, 23, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. A fé de Josué nos desafia a acreditar em um Deus que não conhece impossíveis. Talvez hoje você esteja lutando uma batalha onde o tempo parece estar contra você. Pode ser um prazo, um diagnóstico, uma situação que parece sem saída. Mas o Deus que fez o sol parar continua sendo o mesmo. Ele pode te dar tempo, ele pode mudar circunstâncias, ele pode inverter realidades. O que aprendemos com Josué é que não precisamos ter medo de pedir grandes coisas a Deus. Se o seu pedido glorifica ao Senhor, se ele está alinhado com a vontade dele, não existe oração ousada demais. O dia em que o sol parou no céu não é apenas uma curiosidade histórica. É uma mensagem viva para nós. O Deus que governa o universo é também o Deus que ouve a oração de um homem ou de uma mulher de fé. Enquanto o mundo segue dizendo que certas coisas são impossíveis, a Bíblia nos mostra que para Deus nada é impossível. Ele já abriu mares, derrubou muralhas, parou o sol e pode realizar o milagre que você precisa hoje. Então, da próxima vez que você olhar para o céu e ver o sol brilhando, lembre-se, houve um dia em que esse sol parou no céu, porque Deus ouviu a oração de um homem. E se ele fez isso por Josué, o que ele não poderia fazer por você? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Qual é o impossível que você precisa colocar diante de Deus hoje?